Boa noite! No programa de hoje, o BC TV reprisa duas entrevistas especiais que abordam temas de grande impacto para o Brasil. No primeiro bloco, você vai rever a entrevista com o advogado internacional e criminologista Barry Wolf, um dos mais respeitados especialistas em crime organizado, lavagem de dinheiro e investigações internacionais. Ele analisa as consequências da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e explica os possíveis reflexos dessa medida para a segurança, a economia e a imagem do Brasil no cenário internacional. No segundo bloco, nós reprisamos a entrevista com a psicóloga Solange Ramonulu, membro dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia. Em pauta, o avanço dos transtornos mentais no ambiente de trabalho, o recorde de afastamentos por ansiedade e depressão e as novas regras da NR1 que passaram a incluir os riscos psicossociais entre os fatores fiscalizados nas empresas. Dois temas urgentes que afetam diretamente a vida dos brasileiros e ajudam a compreender desafios importantes do país na atualidade. Então, fique com a gente. O BCTV está começando. Uma boa noite e até segunda-feira, às 18 horas. E o BCTV apresenta hoje uma entrevista exclusiva com um dos mais importantes especialistas internacionais na investigação de crimes de lavagem de dinheiro. Barry Wolf é referência mundial em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e assuntos conexos. A experiência dele abrange ainda a falsificação de produtos, extorsão, sabotagem industrial e organizações criminosas. Hoje vamos tratar aqui de um tema de grande relevância para o Brasil. O PCC e o Comando Vermelho acabam de ganhar o status de organizações terroristas e o governo Lula tentou evitar essa classificação. O governo do PT alega e argumenta que essa decisão do governo dos Estados Unidos abre brecha para que o país seja alvo de operações de forças militares americanas dentro do território nacional. O tema está na ordem do dia e o Dr. Barry Wolf está aqui agora com a gente para nos esclarecer mais sobre esse assunto, explicar como o Brasil permitiu que o PCC e o Comando Vermelho ganhassem contornos de organizações internacionais do crime organizado. O Dr. Wolf é escocês, mas mora no Brasil, reside no Brasil desde a década de 80. Portanto, ele é um expert em Brasil. Muito boa noite, Dr. Wolf. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Welcome. It's very nice talking to you. Não, boa noite. Você está me ouvindo bem? Obrigado pelo convite. E pode falar em português, porque eu tenho 71 anos e 40 desses 71 anos é aqui no Brasil. Não, eu sei, é só uma brincadeira. Eu quis mostrar o meu inglês. Não, mas está muito bom. Doutor Wolf, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações criminosas pelo governo americano. Não, ele classificou como organizações terroristas. Isso é uma Terroristas, perdão. a política do governo Trump, que pode ser interpretado pelo o Trump-Monroe Doctrine, querendo ter sua influência no América do Sul. Mas meu foco é que especificamente o PCC fala sobre o Brasil, porque o PCC é diferente, o Brasil é diferente dos outros países. O que foi feito pelo Trump foi uma decisão política do Trump. Vai ter um impacto em empresas e bancos fazendo negócio no Brasil, vai ter impacto em empresas e bancos e todo mundo fazendo negócio no Brasil, mas ele faz holofote num fenômeno muito especial do Brasil, que é o relacionamento entre o PCC e a sociedade brasileira. Certo. Dr. Wolf, afinal, o PCC e o Comando Vermelho se tornando organizações terroristas, isso pode mesmo provocar invasões no nosso território de forças americanas, de fato ameaçar a economia nacional?
Não, são duas coisas diferentes. A designação, hipoteticamente, pode fazer como foi feito em Venezuela, mas o Brasil é muito mais para o sul da Venezuela, a situação é diferente. Então, eu acredito que isso não vai ser. O que pode ser, em vez de a cooperação entre o FBI e a polícia brasileira, que é bastante cordial, sendo designado como organização terrorista, eu nem vou falar se eu acho que é organização terrorista, porque eu acho que não é, pode envolver a CIA, que é um outro tipo de atuação do governo americano, que é mais é mais invasivo, vamos dizer, é mais secreto. Não é bom. Acho legal. Vamos falar um pouquinho disso para quem não está entendendo direito sobre esse assunto, né? A maioria das pessoas, né? A maioria é leiga e só ouve de um lado, ouve do outro. O que que significa isso, né? Uma interferência da CIA, por exemplo. Não, a CIA, o FBI é uma organização policial como a Polícia Federal. A CIA são espiões. Os espiões não Certo. têm as mesmas regras. Eles fazem coisas secreto, mais invasivo. Eles fazem. Acho que quem assistiu filmes de espiões já sabe como funcionam os espiões. É diferente da polícia. Sim. É E bem. mas a questão é que a CIA pode agir no Brasil, é isso? Esse é o ponto, assim, Abre, que pode, abre a possibilidade de eles acham que têm mais direitos. Abre a possibilidade que eles podem pensar que têm mais direitos. Não é que vão fazer mais do que já fazem, se fazem. certo, certo. Dr. Rolf, essa decisão tem um efeito imediato no Brasil, essa classificação? Imediato no termos que as empresas e bancos têm que colocar muito mais cuidados, o que eles se chama de compliance e coisas relativas para as empresas e bancos se proteger das ações dos Estados Unidos, que pode ser congelamento de ativos dos Estados Unidos vistos sendo revogados, as acusações de terrorismo que poderia acontecer. Ok. Como os bancos internacionais passam a enxergar o Brasil após essa designação? Eu acho com bastante cuidado, porque transferências fluem através de transferências internacionais, muitas fluem através dos Estados Unidos, os bancos correspondentes. Tá, o senhor Então, pode falar só um pouquinho mais sobre isso, assim, para, né? tem muitas transferências bancárias que vão através de bancos, vão mandando o dinheiro do Brasil para a França, o dinheiro não vai diretamente do Brasil para a França, ele vai através de um banco correspondente que fica nos Estados Unidos. Então, nesse Certo, sentido, tem fluxo de dinheiro que atravessa os Estados Unidos. Então, os bancos vão certo. ficar muito atentos nisso. Os bancos, o quê, perdão? Vão ficar bastante atentos. Tem que ficar atento, porque mudou o jogo. Muda o jogo. Essa medida, ela pode afetar investimentos estrangeiros no Brasil? Sim, totalmente, porque sempre quando a empresa investe em Brasil, eles vão fazer o que eles chamam de due diligence. Eles vão olhar quem é a empresa, quem são os sócios, se é boa gente, se pessoas confiáveis. Agora, tem que olhar todo leque, rede de relacionamentos das empresas, parceiros, fornecedores, clientes, para ver se tem alguma conexão, alguma possível conexão com o crime organizado, especificamente PCC. Comando Vermelho é uma coisa mais tradicional, diferente. O que é mais significante aqui, que diferencia o Brasil é o PCC. Certo. O senhor pode falar sobre a diferença para quem? Eu estudo crime organizado foi meu hobby quando foi Olha, criado. Foi meu hobby. interessante. Eu li o Poderoso Chefão quando tinha 15 anos de idade
E no colégio, quando meus colegas faziam apresentação sobre futebol, sobre carros, eu fazia sobre a estrutura organizacional da máfia italiana. Olha, que legal. Transporte internacional, comércio internacional de heroína. Então, sempre foi meu fascínio. Sempre fiquei fascinado. E eu gostei dos filmes. E quando fui para a faculdade, minha família quis que eu estudasse direito. Isso que eu achei meio chato, meio seco. Mas na minha faculdade, primeira faculdade, você podia estudar criminologia dentro Olha, com parte integral do curso. Então, eu gostava do crime. Não de fazer crime, do não, mundo do crime. claro. E, então, eu estudei criminologia. Fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado como existiam organizações do mundo paralelo. Porque minha família tinha negócios grandes. Tinha a rede... minha família, que era imigrantes judeus, montou uma rede de lojas de A roupas minha femininas. também, a minha Sim? também. Ah, é? Shalom, Sério? shalom, É, shalom. E, minha bisavó era costureira. E os filhos, como estava como oficina de costura, começou a ter lojas. Eventualmente, depois da Segunda Guerra, a empresa cresceu e foi vendido. Quando foi vendido, algumas pessoas, como meu pai, ficou na empresa e cresceu para ter 500 lojas. E tinha uma estrutura grande. E no Uau, mesmo... qual é a rede? Qual a rede? Não Qual a existe rede? mais. Não, mas tinha muitos Ah, nomes diferentes. Mas era roupas femininas populares. A única loja de alta costura de minha avó, que trabalhou até 80 anos. Mas que tinha essa legal. rede de loja. Então, eu fui convivendo com numa estrutura grande, mas uma estrutura grande um pouquinho estranha, porque tinha uns relacionamentos meio estranhos entre os compradores e os fabricantes, e relacionamentos de respeito. Meu pai falou que os tios dele ganhavam presente porque eles eram great men. Eu não entendi o que é great man. O que era? Os fabricantes davam dinheiro, davam presente para Ah, ele para manter os ah, relacionamentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei olhando essas estruturas meio mafiosas, eu tinha a organização. Até durante a faculdade, eu tive que tirar um ano, porque eu estava doente. Eu fui trabalhar na empresa e foi entender como funcionava. Então, sempre fiquei interessado em organizações do submundo, organizações criminosas. Só que depois de formar, como eu peguei notas muito boas, o mundo abriu, eu fui para os Estados Unidos e comecei a estudar Direito Internacional. Depois eu estudei na Inglaterra, eu vim para o Brasil, e durante os primeiros anos no Brasil eu estudei, como eu vim para o Brasil quando era o plano cruzado, onde não tinha nenhum trabalho normal de advogado, de investimento estrangeiro. E o que eu fazia? Eu fazia coisas estranhas, litígio fora para brasileiros, ajudava as mulheres dos expatriados, cujos maridos traíam elas e sim. esconderam dinheiro no mundo, pegavam o dinheiro dos maridos. E os maridos acabaram me odiando mais do que as mulheres, porque eu era o único advogado no Brasil que sabia fazer essas coisas. E eu fazia trabalho para bancos grandes que não pagavam meus honorários. Falava que a transação era outro valor. Então, eu tive que ir Ah, atrás para... Eu comecei a investigar. E em 97, chegou no Brasil uma empresa chamada Control Risk, que era uma empresa de, basicamente, negociação de sequestro, porque estava tendo tantos sequestros no Rio de Janeiro. E sim. eu fiquei amigo dos caras que eram ex-forças especiais britânicos, aquele capuz preto, aqueles assassinos super simpáticos, divertidos, meio doidos, mas brilhantes. E a empresa começou a ter problemas de fraude e crime financeiro, porque tinha muito multinacional cliente.
falar se eu queria olhar isso, eu vi que já sabia o que fazer. Mas meu interesse em crime organizado, se você vai para Nova York, num restaurante italiano chique, você pode ver um capo da máfia com duas meninas bonitas, vestido muito bonita. Você vai para a Rússia, num boate, você vai ver um oligarca, que basicamente é um mafioso russo, aparecendo. Sim. No México, um chefe do cartel num estado mexicano, onde o estado é narcotráfico, de narcotráfico, o chefe do cartel vai aparecer na política. Em Colômbia, o chefe do cartel vai ter fazendas, palácios e tudo isso. No Brasil, você nunca vai ver um chefe do PC no fazano, no rodeio. Não, Verdade. é É verdade. diferente. É diferente. É verdade. Eles ficam quietinhos, é outra história. E essas máfias, o Comando Vermelho é mais um bando de grupos de gangsters, com poder militar e territorial. Mas olhando mais o PCC, os máfias tradicionais, um dos negócios deles chama o Protection Racket. Protection Racket que é o tipo de extorsão onde fala para a pessoa de negócios, se você quer operar, você vai me pagar dinheiro para te proteger de mim, basicamente. Tá. No Brasil, o PCC não faz essas coisas. Por que não faz essas coisas? Quando eu trabalhava no Control Risk, meu chefe, que era um cara brilhante, que tinha sido agente da CIA, ele falou para você vai notar que no Brasil, se você não é gênio, eu não sou nenhum gênio, para crescer muito e muito rápido, você tem que, ele usa o termo rabo preso, você tem que ser comprometido. Porque você não consegue subir se você não faz parte de uma rede de pessoas. Rede de pessoas, então, porque uma vez que você está com o rabo preso, desculpa usar a palavra, se um cai, todo mundo cai. Então, a pessoa sempre vive olhando isso. Então, por que o PCC não precisa usar esses meios tradicionais de extorsão e protection? Porque a estrutura já existe nesses esquemas de corrupção, nessas máfias aqui. Eles só entrar como fosse um pedaço de Lego. E a essência desse negócio de rabo preso é a essência da teoria do máfia siciliano. Para entrar, um dos características clássicos da máfia americano, siciliano, é que para entrar esse conceito de omertà. Isso quer dizer que para uma pessoa ser aceito como membro da máfia, é necessário que mate alguém, porque mata alguém que os outros ficam sabendo. Assim, ele está com o rabo preso nos outros. E o que é paradoxo no Brasil é que o PCC começou como um grupo de revolta contra o massacre em Carandiru, até um movimento social, mas são os negócios grandes no Brasil que têm mais características da máfia arquétipo. Então, é um paradoxo muito interessante no Brasil. Então, não dá para separar o crime organizado, em termos de PCC, dos negócios, desses grandes negócios. É tudo parte. Não é questão de pensar que vamos tirar crime organizado, vamos tirar a corrupção. Faz parte do Brasil. Faz parte do Brasil. Os dois são institucionalizados. Um é reflexo do outro. Você não pode tirar nenhum nem outro. Faz parte do Brasil. Então, para o banco, para o empresário que quer ter uma vida digna, você tem que criar um mundo onde você não toca nessas coisas. Porque é como andar numa floresta e tem um swamp. Swamp Pantanal. Se você pisa nesse swamp,
você vai ser enxugado para dentro. Então, se você vai andar numa floresta lindo, você tem que fazer um mapa para onde você vai andar. E não você não pode nem chegar perto do Pantanal. Você tem que evitar isso, porque no momento que você chega lá, você está perdido. Então, para empresários e bancos aqui que quer ter uma vida digna, você tem que evitar, você tem que saber onde está e evitar e criar seu próprio mundo digno. Porque, embora que o Brasil tenha todo esse corrupção institucionalizada, o povo brasileiro é maravilhoso, caloroso. Por isso eu vim, por isso eu gosto do Brasil. Agora, O povo maravilhoso, povo bom, povo que foi explorado, mas um povo bom. Então, é possível criar um mundo digno numa empresa, numa família, mas você tem que ficar, não pode tocar nessas coisas. mas doutor Wolff, eu sou carioca, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro. A gente vive diariamente, né? A gente convive diariamente com a violência, né, do Comando Vermelho, principalmente as pessoas que moram nas comunidades, né? O senhor acha que não tem, que tipo assim, não tem jeito, isso não vai acabar? Tipo, não tem como acabar? Como Eu tô, pode eu tô acabar? sendo muito genérica aqui, né? Sim, Eu estou falando de uma série de situações que a população do estado do Rio tem que viver diariamente, além das coisas horríveis, das tragédias que acontecem por conta, né, desse domínio do Comando Vermelho. mas não é só o Comando Vermelho, tem outros grupos e tem as milícias, que também Sim, são máfias, que também faz verdade. proteção, tem que pagar a milícia de proteger, Isso. eu não sei. E tem problemas com os políticos, e não sei como isso vai acabar. Difícil, né? É um Muito difícil. conceito de entropia. Entropia na física é se você deixa um copo cair, vai quebrar em pedaços. O mais que você mexe, vai ter mais pedaços. Nunca mais vai virar um copo. Tem entropia moral, entropia social. Se você quer que o copo fica inteiro de novo, tem que pegar todos os pedaços e reconstruir. Certo. Eu, eu, Agora, eu sou. Não, vai. pode falar. Não, eu sou otimista. Eu acho que tem jeito. Eu acho que tem Tá. jeito. Se um copo está sujo, cada gota de água limpa, no começo não faz diferença, mas Depois. eventualmente a água começa a ficar mais limpa, depois você não vê mais a sujeira, mas Né? precisa um input externo de alguém que que tem um outro enfoque. É uma boa forma de pensar, né? É, doutor Wolff, qual é a diferença entre organização criminosa e organização terrorista no direito internacional? Não. Organização terrorista quer derrubar governo, basicamente, tem objetivos políticos. Tá, Crime organizado para ganhar dinheiro. Um é negócios, outro tem objetivos políticos. Mas tem muito. Qual é a palavra quando duas coisas, um ajuda o outro? Esqueci a palavra. O terrorismo, com a linguiça. o crime organizado, um consegue ajudar o outro. Por isso tem relatos do PCC ajudar Hezbollah, crime organizado fica envolvido com tráfico de sinergia, a palavra. Fica Conectados, né?
E fica conectado. Eles têm interesses em comum, mas são coisas diferentes. Mas o PCC e o Comando Vermelho não são organizações terroristas. Isso é uma designação, isso é uma coisa que vem de fora, que vai ter impactos aqui. Mesmo, mesmo havendo indícios de que o Hezbollah e o Hamas, eu não sei se isso é verdade, né? Estão recrutando pessoas do Comando Vermelho do PCC. Pode ser, mas é pequeno, não é objetivo. O objetivo dos grupos criminosos é ganhar dinheiro. Mas tem trânsito das pessoas entre um ou outro. Mas não é o foco do crime organizado. Certo. Doutor Wolff, há precedentes, né, de outros países latino-americanos terem facções locais classificadas, né, como terroristas, né, também, né? Imagino, Colômbia, né? Eu acho que Já houve, FARC, né? sim, eu acho que o FARC no Colômbia era uma organização terrorista, tinha fins políticos, mas virou também uma organização criminosa, mas não é o caso do Brasil. Tá. E como é que essa decisão, a gente está quase chegando aqui no final do nosso papo, como é que essa decisão afeta a cooperação policial entre o Brasil e os Estados Unidos? Eu acho que pode ser que a polícia dos Estados Unidos vai pedir muito mais ajuda, muito mais cooperação. Como eu falei antes, além da polícia, pode vir os agentes de inteligência americanos também. Um cara que trabalhou comigo em Control Risk, que me trouxe para o Control Risk, você sabe a diferença entre um policial e um espião? Porque o policial sempre vai dar um jeito para mostrar que ele está carregando arma. O espião nunca mostra arma. Olha, verdade. Olha, aqui daria para ficar horas conversando, porque é um assunto que eu acho que desperta muita curiosidade, né? Eu acho que É o senhor tem que interessante. voltar para falar mais, porque não é um assunto que desperta muita curiosidade. A gente vê nos filmes, né, nas Não, séries. é excitante, porque o crime você, como a pessoa tem consciência, subconsciência, você não tem um sem o outro. O crime é o lado inverso da sociedade. O Michel Foucault, que todo mundo gosta, todos os intelectuais do Brasil gostam de Michel Foucault, ele falou que como a maneira que um país pune os criminosos mostra estruturas de poder da sociedade. E nesse caso, Tá, como as agências não punem os crimes, que mostra a estrutura de poder da sociedade. Então, é muito entendi. interessante. É muito, muito interessante. Acho que em breve o senhor vai estar de volta para a gente conversar mais, assim, É uma um prazer. aula. Dr. Barry deu uma aula aqui para nós. Eu quero agradecê-lo demais, né, por ter aceitado o Não, nosso convite. Muito muito obrigado. obrigada pela entrevista. O senhor quer deixar algum recado? Não, o recado é que o brasileiro é muito criativo. Nas empresas, nesse negócio de compliance, tem esse conceito de mapear os riscos, mas você nunca vai conseguir mapear os riscos no Brasil, porque enquanto o brasileiro é tão criativo na música, na arte, também é audacioso, também é criativo no crime. Nunca vai poder adivinhar o que o brasileiro vai inventar. Nunca ninguém poderia ter imaginado o tamanho, a audacidade do Daniel Volcaro, do que ele fez. Era Não, impensável. Só que não pensar. deixa rastros, porque acredito na impunidade. A impunidade porque acho que todo mundo está comprometido. Então, mas não precisa viver assim. Dá para ter uma empresa, uma família, tudo vem da família. Tudo vem da família, porque os pais sabem, os filhos sabem quem são os pais. E numa empresa, não adianta o dono da empresa, o presidente, fala que é ética, tudo isso, se ele não age assim, as pessoas sabem. Então, toda empresa tem seu lado inverso também, seu lado informal. Então, as empresas têm que ser
têm que ser dignos e monta um mundo dentro do Brasil que é digno. E assim, pouco a pouco, as coisas melhoram. Tá certo. Dr. Barry Wolf, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Olá. O Brasil vive uma epidemia silenciosa, as doenças mentais. Em 2025, mais de 546 mil trabalhadores foram afastados de suas funções por transtornos mentais. Esse número representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e é o maior registro em uma década. Ao todo, foram mais de 4,1 milhões de licenças por incapacidade temporária no país. Os problemas mais recorrentes são ansiedade, com mais de 166 mil afastamentos, e depressão, com mais de 126 mil. Outros diagnósticos, como o transtorno bipolar, dependência química, estresse grave e esquizofrenia, também aparecem na lista. Nesse contexto, a norma regulamentadora número 1, a NR1, ganha relevância. A atualização da norma passou a incluir os riscos psicossociais entre os itens fiscalizados no ambiente de trabalho. Mas a implementação foi adiada e esse atraso teve um custo alto para o Brasil. Para entender melhor esse cenário, nós convidamos a psicóloga Solange Ramonulu para a nossa entrevista de hoje. Muito boa noite, Solange, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema tão urgente e importante. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Bom, doutora Solange, em primeiro lugar, eu gostaria de saber quais são os principais fatores que explicam o crescimento dos afastamentos por doenças mentais no Brasil. Olha, o ritmo de vida do trabalhador, de um modo geral, é bastante comprometedor. Existe a carga horária de trabalho, existe a tensão dentro do próprio trabalho. Lamentavelmente, os ambientes de trabalho não são cuidados para serem confortáveis, principalmente confortáveis mental e emocionalmente. Fora disso, cada trabalhador tem seus problemas em casa, no cotidiano da vida, onde também ele não tem orientação para poder solucionar algumas coisas, às vezes uma orientação com as crianças que estão dando algum trabalho. Então, quando se soma tudo isto, você tem pessoas que no cotidiano do trabalho já chegam tensas, já chegam quase que desequilibradas para poder aguentar 8 horas fazendo uma tarefa. Por mais repetitiva ou por mais criativa que seja essa tarefa, ela é todo dia eu tenho que fazer o mesmo caminho do mesmo jeito. Isso atrapalha. Seria preciso que houvesse um certo cuidado, um espaço para os trabalhadores no trabalho poderem elaborar suas dificuldades e, ao mesmo tempo, quem tiver problemas em casa, recebesse uma orientação, talvez vinda do próprio processo de trabalho. Né? As empresas poderiam se organizar. Verdade, doutora Solange. Eu acho que falta isso, né? Esse lado um pouco mais humano, né? Onde o trabalhador pudesse chegar num dia que ele está muito estressado e, de repente, ir conversar com um psicólogo, né? Ter alguém com quem conversar. Né? Com certeza, isso. Os problemas psicológicos ainda são vistos como nervosinho, ele é assim mesmo, e nós temos funções mentais e emocionais ligadas constantemente. Então, as coisas nos afetam, mesmo que a gente não queira. Eu preciso, muitas vezes, de ajuda para entender o que me afetou, por que daquele jeito, como eu faço para melhorar. Não dá para fazer tudo sozinho, ser afetado, descobrir o que é, como é que eu me trato. Por que médico pode e psicólogo não pode? Verdade, verdade. Muito interessante esse ponto, né? Às vezes a gente sai de casa tranquilo, em paz, com tudo organizado, aí na primeira esquina já aparece uma pessoa te xingando porque, sei lá, do carro, do não sei o quê, e você sai né, daquele eixo, daquela programação normal e chega, de repente, no trabalho já completamente transtornado. Eu vou pôr mais uma pitadinha no local de trabalho. Uma das coisas, boa parte dos ambientes de trabalho, é a falta de consideração e até respeito de um trabalhador por outro.
não só dos chefes para com os subordinados, mas obviamente isso existe também, mas entre pares, uma forma desrespeitosa, descuidada de falar as coisas. Eu atendo várias pessoas, meu trabalho é fundamentalmente clínico, e as queixas que as pessoas trazem, mesmo os mais jovens, de como são passadas as orientações, não são orientações, são ordens numa frase que parece que está sempre dizendo, você é tonta, você não sabe o que faz. Tente ser agradável, tente falar positivamente, você vai ter um resultado mais positivo. Mas parece que isso, assim, em pleno século XXI, é uma grande novidade, sabe? Ninguém pensou nisso antes. É muito impressionante. É verdade, é verdade. A senhora tem toda a razão. É uma coisa que já deveria ser, Já quer dizer, deveria. que é óbvia, já deveria acontecer, infelizmente, né? Já deveria existir no ambiente de trabalho, e eu acho que as pessoas também poderiam cuidar um pouco mais do ambiente doméstico para irem para o trabalho com a disposição de não ter encrenca, não ter desavença. Porque se eu for lúcida de, eu sei que tal pessoa costuma ser nervosa, então eu vou evitar o meu lado, eu vou falar de outra maneira. Se cada um fizer isso, já dá para aliviar um pouquinho. Só que quando eu chego em casa já nervoso, geralmente tem mais um nervoso comigo. Então, percebe que forma um círculo vicioso quase infinito? Verdade. Eu prefiro, há tanto de esperar que o governo faça todas as coisas para a saúde mental, que as empresas façam isso. O RH pode ter uma ou duas pessoas capazes de conversar e de orientar. Não é tratar doente mental. De amenizar, né, o problema, Isso, né? de Fazer um dia mostrar. melhor. Exato, e mostrar para a pessoa como ela deve fazer isso, como é possível. Né? É para isso que a gente estuda, para poder passar para as pessoas. Então, isso num ambiente de trabalho seria extremamente saudável. Sim, verdade. Agora, doutora Solange, eu acho que está um pouco dentro aí do que a senhora está falando, mas a ansiedade gerou 166.489 afastamentos, segundo o Ministério da Previdência Social. Por que essa doença ela se tornou tão persistente no ambiente de trabalho? Será que, além disso tudo que a gente já falou, tem, sei lá, de repente, a questão das telas, do celular? Não sei. Com certeza, a vida muito online facilita para que eu me desconecte das relações humanas que são necessárias. Mas vamos entender a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo neurológico, promovido por uma enzima em particular, ela está ligada a um certo medo e a uma certa futurologia. Então, quando alguma coisa na minha cabeça diz, isto vai dar errado, ou isto não está correto, vai dar coisa ruim, eu produzo uma enzima que começa a me acelerar mentalmente. Essa aceleração mental pede para sair, me faz falar grosso, me faz gritar, me faz perder certas atitudes mais tranquilas, até para poder, por exemplo, lidar com um computador e apertar as teclas devagarinho. Né? Muitas vezes você vê pessoas que começam bem o trabalho, no meio do dia, estão apertando as teclas do computador de uma maneira que parece que tem que ser, sabe, na força. Mas por quê? Porque eu estou tensa. E por que eu estou tensa? Porque eu não estou satisfeita. A ansiedade é o complemento da insatisfação. Ela tem a ver com medo e ela tem a ver com o que vem depois. Que pode ser o meu chefe, pode ser voltar para casa. Tem um depois. Isso eu posso tratar na minha cabeça, né? Alguns remédios ajudam, mas só os remédios não mudam o conteúdo. Eles só acalmam o processo, mas o conteúdo está lá. A depressão vai pelo mesmo caminho que você citou no começo. A depressão é o meu desencanto com a minha satisfação. Eu não estou satisfeita com a minha vida. Onde? No trabalho, às vezes em casa, mas onde aquilo parece contaminar a minha vida, eu perco o pique, eu perco a vontade das coisas. Uma outra faceta da depressão é a agressividade. Nem toda agressividade é ansiosa. Existe a agressividade da depressão. A depressão quer ganhar alguma satisfação. Então, se eu não tenho nenhuma, eu posso brigar com você que está errada, para eu estar certa. Eu consigo um pouquinho de satisfação. Você veja como as leituras não são difíceis.
Certo. São comportamentos banais, dá para cada um perceber o seu e dá para perceber o do outro. Mas alguém Com precisa me dizer, quando você estiver assim, faça tal coisa. Sim, verdade. Uma respiração, né? Alguma Uma coisa. respiração, um certo trabalho mental, né? A pessoa vai lembrando e diz, nossa, mas eu aprendi isso na escola, eu tinha uma professora que era muito brava, eu tinha medo dela, ou eu aprendi isso com a minha avó. Ninguém ensinou porque quis. A pessoa teve o comportamento dela, e eu, criança, peguei aquilo e concluí algumas coisas. Então, concluí que eu tenho que ser boazinha e ficar quieta, eu engulo tudo porque eu não posso falar, ou eu concluí que eu vou brigar porque senão eu perco todas, foi das experiências que eu aprendi. Alguém precisa me mostrar isso. Dizer, ó, não faça mais assim, faça assado. E a pessoa vai fazer o exercício dela e, juro por Deus, funciona. Funciona mesmo. Né? Não é uma coisa difícil de se conseguir e não é difícil ter alguém para orientar. Certo. Antes de continuar, porque eu ia falar exatamente que só a depressão registrou mais de 126 mil casos de afastamento, né? E esses Fora números, a aquelas gente que não se repete isso. afastam, né? Oi, Que perdão? estão, fora aquelas que não se afastam, que estão com a depressão ou com a ansiedade, tomando seus medicamentos e se aguentando. Sim, sim. Agora, o burnout agora é reconhecido como um risco ocupacional. Como é que a gente identifica quando esse limite foi ultrapassado? Pelo teu próprio mal-estar. No burnout, você tem dores físicas e você tem uma incapacidade de mudar as coisas, de fazer alguma coisa. A palavra diz bem, é como se você estivesse pegando fogo por dentro e não dá para fazer nada, porque aquilo está tomando conta de você. É um nome novo para picos de ansiedade e depressão. Quando a pessoa traz os dois lados, a depressão e a ansiedade, e aquilo está preso aqui dentro, o que ela sente é um estado de queimação sem saída, sem possibilidade de solução. O burnout tem isso junto com uma coisa desanimada, de não quero mais, né? Que é um dos quadros, dos sintomas de depressão, o desânimo. Certo. Existem vários nomes novos, você inclusive citou algumas patologias. Nem tudo Sim, vem do trabalho, mas quase tudo se manifesta no trabalho. certo. Por quê? Porque é onde eu passo mais tempo, né? Sim, Eu verdade. tenho mais tempo, mais horas com as minhas colegas de trabalho do que com a minha família, Verdade, né? verdade. Agora também tem o transtorno bipolar, né, que aparece na E lista de afastamentos, e como é que o trabalho pode agravar, né, essa condição. isso que a gente comentou, o mau comportamento do meu colega ou do meu chefe, né? A agressividade, a desqualificação, na forma de falar, eu posso passar para a pessoa uma coisa de nada do que você faz presta. Não é Como só se ela o que fosse eu digo, é como eu digo. Eu posso agredir esta pessoa verbalmente, mas eu posso muito mais agredir no tom de voz, na maneira de olhar e de impostar minha voz. Que é tipo, que ninguém diga que eu usei palavrão. Não, você não usou palavrão, mas você falou numa tal entonação que você pôs aquela pessoa para baixo. como se fosse um gatilho, né, E é que um faz a gatilho. pessoa se sentir menor, né, se sentir Menor. Então, o inferior. que é a bipolaridade? Em certos momentos eu estou para baixo, reativamente eu vou no extremo de cima. Só eu posso tudo. Essa oscilação faz mal para o cérebro, faz mal para o sistema nervoso. Não é pior nem melhor do que eu ter um estado depressivo crônico. São formas diferentes de eu tentar equilibrar o meu desequilíbrio. E isso aparece no comportamento. Ninguém se desequilibra só por dentro. Está sempre no comportamento e na fala. Certo, certo. Olha. Certo? Outra coisa, a dependência química também é um dos motivos de afastamento, né? O Sim, ambiente de trabalho também pode ser um gatilho, né?
De novo, a mesma coisa. O desagrado com o ambiente de trabalho, o estar insatisfeito com o meu dia a dia de trabalhador, quando alguém chega e me diz, olha, experimenta isso que você vai se sentir bem. Para algumas pessoas, elas acreditam e experimentam. Como existe, de fato, uma mudança de estado, porque a droga faz isso, ela me altera, né? Provavelmente, a próxima vez que eu ficar mal em alguma coisa, não só no trabalho, mas também no trabalho, eu vou querer um pouquinho daquela coisa mágica. O afastamento se dá pelo uso da droga, que não só é ilícito, mas é altamente patológico. Consegue efetivamente corroer processos neurológicos muito sérios, né? Então, eu não posso dizer que o trabalho facilita no sentido de aparece a droga no trabalho, apesar que de vez em quando aparece, né? Mas não é, digamos, a nossa tônica social. Mas aquele meu amigo de fora que, nossa, mas você está muito nervoso, vem cá, experimenta isso. Fica mágico. Entendi. É E o muito triste. alcoolismo também cresceu, o alcoolismo cresceu O alcoolismo é muito mais fácil ainda, porque o alcoolismo é socialmente aceito. Então, eu que tomava uma cervejinha de vez em quando, no meu novo estado de depressão, de ansiedade, eu tomo 3 garrafas. Eu fico efetivamente bêbado. Entendi. O que eu não fazia quando eu vivia mais calmamente. Então, de novo, não é a bebida que me faz mal, sou eu que uso mal a bebida. Certo. E dá para eu beber bastante à noite, dormir um pouco e trabalhar com ressaca no dia seguinte. Eu não estou bom, mas eu consigo. E aí de noite eu estou em mau humor de novo, eu bebo mais um pouco, e isso vira um alcoolismo no sentido patologia do comportamento, né? E é bastante frequente, principalmente em fábricas, muito frequente. Em fábricas? Fábricas. Porque, né? As drogas mais mentais são mais comuns nos escritórios, nas empresas, digamos, não fábrica, né? Mais de comportamentos e de negócios. A bebida é mais comum em fábrica. Olha só. Agora, ainda falando sobre os casos, né? Assim, esquizofrenia, que é uma doença grave. Como é que o mercado de trabalho lida com esses casos? Porque é uma coisa mais séria, né? A esquizofrenia é completamente fora de tudo isso. O processo da esquizofrenia é um processo mental, cerebral, de um determinado indivíduo. Nós não sabemos exatamente por que aquele indivíduo desenvolve esquizofrenia e o outro não. Nós sabemos como ela se desenvolve, mas não por quê. Então, raramente um indivíduo esquizoide, que é um passo antes da esquizofrenia, vai conseguir um emprego no escritório, por exemplo, para aí descobrir que ele alucina, que ele delira, muito dificilmente, né? Normalmente já são pessoas comprometidas, não conseguem fazer essa vivência de realidade. Ah, perfeito, certo. Agora, é bem diferente. O Ministério da Previdência Social diz que São Paulo teve mais de 149 mil afastamentos. Esses números refletem a pressão dos grandes centros, ou a senhora acha que não, também nas cidades menores? Não, a vida cotidiana em lugares como a cidade de São Paulo, por exemplo, onde tudo está correndo, tudo está atrasado, tudo está reclamando, mesmo que eu não esteja reclamando, tem alguém no ponto do ônibus reclamando do meu lado. Mesmo que eu tenha feito tudo direitinho para sair no meu horário, para tomar aquele ônibus que eu sei a que horas ele passa, ele atrasa. Por quê? Porque alguém bateu o carro em algum lugar. Então, é muito constante isso. No interior, nós temos um pouco mais ainda o cara que entra no ônibus e consegue falar bom dia para o motorista porque ele reconheceu o motorista. Isso em São Paulo não tem mais, né? É uma alienação, e se você quer ficar próxima e tenta puxar uma conversa com alguém na fila do ônibus, ou mesmo no banco do ônibus, o primeiro olhar é do tipo, o que é que você quer comigo? Porque todo mundo está desconfiado, todo mundo está quase que cansado de más notícias e de maus resultados. Então, as cidades grandes são bem piores. Fora que eu levo 2, 3 horas para chegar no meu trabalho, mais 2 ou 3 para voltar. É complicado. Aí tem a ansiedade que isso gera, né? Quero chegar em casa, Não tem muito como não ter ansiedade.
Imagine que você tem um filho pequeno que você vai buscar, mesmo na escola período integral, você tem um horário para chegar lá. Exato. Ele vai jantar que horas quando chega em casa? Você começa a ficar pré-ocupado, isso aqui é a futurologia, né? Porque não vai dar tempo de fazer a janta, não vai dar tempo de não sei o quê. Pronto, a minha cabeça desandou. Na primeira contrariedade, eu solto 3 berros. Por quê? Porque eu não me aguento. Verdade, verdade. Agora, doutora Solange, nesse contexto todo, a norma regulamentadora número 1, a NR1, né, ganhou relevância e a atualização dessa norma passou a incluir os riscos psicossociais entre os itens fiscalizados no ambiente de trabalho. A senhora pode Sim, falar um muito pouquinho importante. Não entendi. A senhora pode explicar um pouquinho da NR1, como ela funciona? Parece que a implementação dessa regra foi adiada, dessa norma, né? Ela foi adiada. E esse atraso teve um custo alto para o país. Eu não sou nada craque em regras formais, tá? O que eu sei é que é uma tentativa justamente de regularizar os momentos, os períodos de descanso, o tempo de entrada e saída, diminuir a cobrança. Existem empresas que dão 5 minutos de atraso, 5 minutos não é controlável, né? Então, a tentativa da lei é quase que dar bom senso à organização e ao dia a dia de cada funcionário de acordo com o trabalho que ele faz. Então, se eu estou num dia, se eu faço um trabalho com uma máquina que faz barulho, eu preciso de protetor, eu preciso de mais tempo sem barulho para depois voltar. Então, provavelmente, a minha carga horária de trabalho vai ficar um pouco diferente. As empresas não gostam muito de dar pequenas condições, porque na cabeça delas tudo custa dinheiro. E um pouco de bom senso não custa tanto. De agradar, né? Agradar o funcionário, né? Ser um pouco mais flexível. É atender um mínimo de consideração por um ser humano. Porque eu posso ser dono de uma grande empresa, mas se eu não tiver a pessoa que faz o serviço básico, sozinho eu não faço todos os papéis. Eu preciso do mais básico, do intermediário, do que ajuda, do que decide, preciso. Cada empresa tem sua forma. Mesmo as empresas pequenas. Eu posso ser dona da minha empresa, mas quando eu tenho 3, 4 pessoas trabalhando, significa que eu não dou conta de tudo isso. Eu preciso dividir em 3 ou 4. Então, que tal dar para cada um a condição melhor de desenvolvimento do próprio trabalho? E não são coisas muito difíceis de conseguir, de verdade não são. Então, quer dizer, a senhora acredita que essa norma ela é muito importante, né? Que seja. Eu acredito que ela seja importante, mas eu vou ser meio malvadinha. Eu vou pedir a Papai do Céu que ponham em prática. Quando eu faço às vezes trabalhos em empresa, justamente para tentar lidar com a dinâmica do andamento das pessoas dentro do trabalho. E uma das coisas mais difíceis é você convencer gerentes, diretores e proprietários de que, olha, nós vamos abrir este esquema para tal coisa. Não, não precisa. A gente dá um bônus. A pessoa não quer só um bônus, ela precisa de um ritmo de vida. Ela precisa ter alguém para parar 10 minutos e tomar um café com alguém. Não engolir um café, porque senão eu perco minha hora para voltar. Então, isso acalmaria a ansiedade, isso daria satisfação, diminui a depressão. Não é muito difícil de fazer. Obviamente, se não tiver a lei, aí é que ninguém vai fazer mesmo, né? Então, vamos acreditar que com a lei vão obedecer. É verdade. Em muitos países, né, já é um clássico, assim, a empresa que fala muito claramente assim, eu preciso que você cumpra o seu dever. Quanto tempo você vai levar? Se você vai sair para almoçar e vai demorar mais 2 horas, o que me importa é que o seu trabalho esteja bem feito na hora que deve ser feito, na hora que né? ele precisa ser entregue, você entregue. Como você vai fazer, problema seu. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Isso é muito legal. E eu combino com o meu colega como é que nós vamos fazer alguma coisa. Não precisa alguém dizer façam de tal maneira, né? Então, dá para trabalhar em grupo de forma harmônica? Dá. Precisa um chefe no sentido de um ordenador para poder dar o próximo passo, mas não precisa um chefe feito um pai mal-humorado me dando bronca, ou olhando o que eu estou fazendo, desconfiado de que eu fiz alguma bobagem. Essa mentalidade de chefia precisa mudar também.
É verdade, porque se a pessoa está ali, né? Se ela foi escolhida para estar ali, é porque supostamente aquele chefe acredita Isso. naquele operário, naquele funcionário, né? Sim, e Então se o ele funcionário não deve sabe dar alguma essa coisa, é para isso que ele tem alguém para explicar, né? O chefe tem verdade. que saber um pouquinho mais do que o funcionário, mas só um pouquinho mais. Ele não precisa ser bravo, ele não precisa ser mal-humorado, né? Uhum. São Agora, doutora, pequenas coisas humanas. sim, sim, concordo totalmente. Agora, tem um dado aqui interessante, né? Quer dizer, acho meio óbvio, né? Eu sou mulher, a senhora também. As mulheres representam 63% dos afastamentos por saúde mental, Sim. né? Bem mais que os homens. Por que isso acontece? É muito Culturalmente, esperado. nós mulheres temos 2 jornadas de trabalho, porque a parte da casa continua sendo nossa e não depende só do marido em questão ser razoavelmente bonzinho. Nós temos isso na cabeça. Então, alguém precisa me ajudar também a entender que, pera lá, se eu trabalho 8 horas por dia, levo 2 para ir, 2 para voltar, eu vou fazer um pouco de comida no fim de semana e nós vamos dividir durante a semana. E se o meu marido chegar mais cedo em casa, ele esquenta. Mas o marido Sim, também tem outra mentalidade. Quando ele está cansado, ele sai. A mulher não tem esse tipo de cabeça. Ela primeiro volta para casa. Mesmo quando não tem criança, a primeira coisa que a mulher faz é voltar para casa. Então, nós precisamos nos abrir um pouquinho mais, até um certo limite, mas os homens precisariam viver um pouco mais a vida de casa, principalmente quando tem criança, porque ajudar com as crianças também faz parte de aliviar um pouquinho. Né? Se o meu marido legal, sai para conversar com os amigos e eu estou sozinha para dar janta para 2 filhos, eu me canso mais. Se com desse para certeza. dividir, ficaria melhor. Mas, de novo, isso Até é coisa porque, que se ensina. sim. Bom, quem sabe, né, aos poucos isso não vai melhorando e mudando, né? Porque aí tira um pouco a pressão, né, da mulher. A mulher Exato, raramente está sobrecarregada, né? sempre. Ela já tem a Sempre. tendência a se sobrecarregar. A função preocupação, que é uma função introversa, é muito forte e muito, é quase hormonal numa mulher. Então, para nós, o tomar conta da pessoa, do que a pessoa precisa, o subjetivo vem mais fácil do que para os homens. A função dos homens é mais externa, é mais objetiva, né? Agora, com um pouco de conversa, a gente se entende, né? Sim, Eu também posso gostar de tomar um chazinho de vez em quando, não precisa ser uma cerveja, pode ser um chazinho, né? com certeza, com Vamos tentar certeza. dividir um pouquinho, né? Mas eu já Verdade. saio do serviço apavorada porque eu vou chegar atrasada em casa. Tem roupa para lavar, roupa para pendurar, roupa para guardar, Hum, comida para é, fazer, mochila da exatamente, escola, e assim vai, né? exatamente. E isso é Doutora, cultural, é, isso é cultural, infelizmente. Doutora Solange, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo, muito sim. legal. Eu queria deixar aberto aí o espaço para a senhora fazer suas considerações finais, dar um Olha, recado. minhas considerações finais são que todos que estejam nos ouvindo lembrem um pouco disso que eu falei, de que nós podemos procurar ajuda. Não precisa ser psicoterapia para achar que está doente da cabeça. É procurar alguém para conversar, de preferência alguém que tenha estudado certas coisas, que é o papel de um psicólogo, para poder te ensinar, te mostrar. Não é um tratamento, não é uma coisa terrível, né? É um processo de troca, para que É, homens, mulheres tenham um dia a dia diferente. E que haja esse mesmo espaço dentro dos ambientes de trabalho. Então, se o meu chefe é meio azedo, quem sabe eu consigo, prestando atenção, amolecer um pouquinho o meu chefe, conversando com ele. Em vez de eu já entrar de ponta, porque ele é assim mesmo. Vamos tentar. Alguém me ensina como é que eu posso fazer esse homem ficar um pouco mais gentil? Todo mundo pode mudar. Com lei melhor, mas sem lei também dá para mudar. Dá para fazer pedidos, dá para fazer as coisas andarem melhor. maravilha. Doutora Solange, eu não sei se estou pronunciando corretamente, doutora Solange Ramonulu, tá Por certo? incrível que pareça, você pronunciou certinho, é coisa rara na minha vida. Você Ó, tá falou vendo? direitinho. Eu estudei em escola judaica, então os sobrenomes mais complicados eu aprendi a falar.
Então, o meu é francês, então o OU vira U. Mas não isso, pode. Agora, o por que senhor ele é tão comprido, só Deus sabe. já deve ter ouvido várias versões, né? Não, geralmente as pessoas param no primeiro Ramon e parou. Não tem importância. Não, eu identifiquei, porque eu falo um pouquinho de francês, eu identifiquei que era francês. Tá joia, perfeito. Doutora Solange Ramonulu, muito obrigada pela sua participação. Espero Eu que a que senhora volte em agradeço. breve. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada, Também tá? gostei muito. Você foi muito simpática. Muito obrigada. Tá? E Obrigada. boa noite Boa para noite. todo mundo. Que pensem um pouquinho em melhorar as coisas. Tá bom? Isso aí. Muito obrigada. Boa noite.